O cara que é família, que é capaz de realizar a esperança do momento. Lençol, lençol, lençol. Lençol, lençol, lençol. Bem-vindos! Está começando mais um Política e Politicagem. Olha, já pega papel e caneta. Esse é um ano de eleição, então você que aí é pré-candidato, tem um amigo, é assessor, já pega papel e caneta porque eu não tenho dúvida que você vai aprender muito com esse bate-papo. E aí, meu amigo, que prazer ter você aqui. Tudo bem, Glauco? Prazer é todo meu. Estou muito feliz por estar aqui, poder compartilhar um pouco sobre esse tema e ter esse papo bom com você, né? Olha, eu não tenho dúvida que vai ser um papo alto nível. Mas vamos lá, eu te conheço, mas o público talvez não te conheça. Então, quem é o Glauco? Bem, eu sou daqui de Volta Redonda, né? Sou formado em administração, minha família é toda daqui, mestrado em administração, trabalhei a vida inteira com controladoria e estratégia. Só que sempre olhei para a política com o olhar de que isso faz parte da minha vida, né? E cresci aqui, tive muitas experiências fora do Brasil, com o trabalho, com a controladoria. E hoje estou aqui trabalhando com a política, uma coisa que eu nunca imaginava que isso pudesse acontecer. A política é encantadora para quem a conhece de verdade, né, Glauco? Porque a maioria das pessoas elas têm aquele pé atrás com a política, Sim. porque eles confundem com a politicagem. Porque a política é a ciência do governo. É algo extraordinário você poder debater, poder conversar, poder montar projetos que podem mudar a vida das pessoas. Vamos lá, Exatamente. fala um pouquinho de política e politicagem para o pessoal entender. Olha, para mim essa construção ela é muito antiga, né? A gente está falando assim de um pensamento mítico lá do século XVII a.C., aonde o governo era estabelecido por uma construção de narrativa mítica. Então funcionava da seguinte forma: as pessoas diziam que Deus deu poderes para aquele governante atuar. A gente vê isso muito em filme, né? Filme do Egito Antigo. Existe ainda o pão e circo ainda? Você acha que existe hoje em Não, dia? existe muito. Existe demais. Pão e festa, pão e jogos? Existe demais. Só que esse pensamento mítico, ele foi trazido durante a história por muitos séculos. Então você tinha um governante que ele não era questionável, porque ele basicamente era imposto por Deus ali, ou por uma força espiritual, não necessariamente Deus. E aí a gente chega na época do pensamento grego, do pensamento clássico, e a gente tem alguns pensadores ali, começando com Sócrates, depois Platão, Aristóteles, e eles trazem o pensamento que é justamente o que a gente chama de política. Que é o quê? A política era a ciência da felicidade. A política era o caminho para o bem-estar. Então, o papel do político e da política era construir bem-estar para o povo. E essa era a discussão dos filósofos, lá na Grécia. Porém, esse é o pensamento clássico. Após isso, veio o pensamento moderno, né, que ele é construído através de Maquiavel. E aí você deixa de ter a política para o bem-estar como caminho para a prosperidade, a felicidade do povo, e passa a ter a política para a manutenção do poder. E aí é a hora que toda a construção do que a gente chama de politicagem, ela passa a fazer parte do dia a dia do político e da sociedade. Entendeu? Bom, você colocou muito bem aqui a construção dos tempos, né? E você acha que ela ainda caminha nessa versão Maquiavel? Sim, hoje existe uma distorção muito grande do pensamento do que o povo quer para aquilo que o político pretende, certo? Eu lido com políticos todos os dias. E assim, a gente tem claro que muitos políticos, eles têm a boa vontade, eles têm a boa intenção, né? Eles têm o desejo de fazer o bem, ou seja, a política, o pensamento clássico. Porém, quando ele entra, isso automaticamente vai se deturpando ao longo do tempo, porque ele precisa se manter ali.
E aí as ações dele nem sempre vão ser aquelas que favorecem o povo, mas favorecem a manutenção dele naquela posição. Então hoje, enquanto a população almeja pelo político que vai fazer diferença na sociedade, vai promover o bem-estar, vai promover a felicidade, né? Dentro desse pensamento filosófico é onde se discutia o logos. Porque o logos era a palavra que trazia ordem ao caos. E eles atribuíam ao político, ao governante, ter essa palavra. Então você imagina que dentro do pensamento clássico, olha que realidade totalmente paralela do que a gente vive hoje. Dentro do pensamento clássico você tinha um político, um governante, que em algum momento era uma aristocracia, né, que eram os mais poderosos, que inclusive isso foi discutido por Sócrates, que essa aristocracia precisava se tornar uma aristocracia relativa. Não de pessoas poderosas, mas de pessoas inteligentes. Aí existe uma discussão aí se a democracia ia ser bem exercida dessa forma, né? Você imagina, não todos podem estar no poder, mas aqueles que são os mais inteligentes. Mas aí, olha que nível de plenitude. Você tem um político que ele é capaz de ter uma palavra que traz ordem ao caos. A gente, como cristão, entende como que isso funciona, né? Você tem um Deus que ele simplesmente fala e as coisas se organizam. Então, no pensamento filosófico, esse era o papel do político, lá do pensamento clássico. E aí, de repente, você tem essa expectativa do eleitor, das pessoas, do cidadão, enquanto que, no pensamento do político, do tomador de decisão, isso nem sempre é muito claro, ou isso nem sempre é a prioridade. E aí, por isso que existe uma grande divergência entre o que o cidadão quer e o que de fato é executado. Legal, você tá entendendo? Política também é história, né? E é uma grande história. Bom, o papo tá bom demais. Agora vamos para atualidade. Sim. Vamos lá. Nós estamos em ano eleitoral. É um ano diferente de todos. As pessoas, não, é comum como os outros. Não é. Um ano onde as coisas acontecem com uma facilidade melhor nas prefeituras, onde você encontra todo mundo trabalhando, onde vai ver muitos discursos de pessoas que a gente jamais imaginava que pudessem querer entrar para a política. Então é um ano atípico. Você tem um trabalho com software. Isso você desenvolve a carreira política. Fala um pouquinho sobre isso, porque nos bastidores aqui eu já fiquei encantado pelo projeto. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né, para ilustrar como que isso aconteceu, né, como Legal. isso surgiu. Eu lembro que eu era adolescente e eu via os políticos pendurando plaquinha em poste. Você lembra disso, né? Eu pendurei bastante plaquinha. Era muita placa, era aquele negócio. Eu ficava Meu pai pensando foi candidato, era placa nos postes, todo 50 metros uma plaquinha, né? Eu tinha um primo que ele trabalhava em campanha e chegava nessa época eu só via ele pendurado em poste. Eu falava assim, rapaz... Aí ele arrancava a plaquinha de um candidato que já estava lá e pendurava do candidato dele. Eu era muito novo, eu tô falando assim de 14, 15 anos. E eu ficava pensando, cara, isso tá totalmente errado. Aí eu ficava elaborando na minha cabeça como que isso poderia acontecer, né? Assim, eu tô falando de coisas utópicas, né? Que era um pensamento de um adolescente sobre como seria uma campanha política justa. Aí eu ficava imaginando, olha, o certo seria que todo candidato tivesse apenas um site. Todos iguais, ele só escreve ali o que ele propõe. Era essa a ideia que eu tinha lá e tal. E aí eu passei a minha vida inteira olhando para a política, né? Acompanhando a política. Porém, eu nunca quis trabalhar com política. Porque assim, eu tinha uma tia... Rapaz, que tristeza que era aquilo. Eu tinha uma tia que ela tinha dinheiro de 2 em 2 anos. Ela trabalhava em campanha. Aí, se o candidato dela ganhasse, ela tinha um pouquinho mais de dinheiro no próximo ano. Se ele perdesse, ela não tinha dinheiro para nada. E assim, a minha referência de trabalhar em política era aquilo ali. Era o trabalho
de politicagem mesmo, né? De ficar lá pedindo Leva, voto. perdeu ou não tem? Exatamente. Eu falava assim, nossa, Deus me livre de trabalhar em política dessa forma, né? Nessa perspectiva. Então eu segui minha vida, minha carreira, me formei, né? Trabalhando com controladoria, consegui fazer muitas coisas legais com o meu trabalho, estruturar restaurante nos Estados Unidos, em Portugal, uma série de coisas. Mas sempre olhando para a política com admiração pelo movimento político, né? E também a importância que a política tem na nossa vida, não tem como negar. Hoje, no Brasil, principalmente, mas acredito que isso não é de agora, no começo ali dos anos 2000, houve um movimento chamado Primavera Árabe, que através do Facebook, muitas ditaduras em alguns países ali do norte da África, principalmente, caíram. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter informação que não tinham antes e um mecanismo para se juntar em prol de uma causa, que até então não era possível. E eu sempre de olho nisso, pensando, puxa, é tão bom ver um movimento, né? É tão bom ver um povo lutando contra um poder opressor e tudo mais. E aí, nas eleições de 2020, eu tinha vários amigos que eram candidatos e eu estava lá em casa assistindo a apuração, né, do resultado. E eu lembro que nesse ano atrasou. E assim, tava um burburinho de WhatsApp, e aí ganhou, não ganhou, quem que vai, quem que não vai. Eu lembro que eu fiquei pensando assim, rapaz, eu tenho um amigo que ele não organiza nem a própria vida. Como que ele vai organizar um mandato se ele ganhar? E ele era cotado para ganhar. Eu falei, eu preciso ajudar ele. E naquele dia ele ganhou, mas alguns ganharam. E na segunda-feira eu sentei e estruturei uma consultoria. Só que era uma consultoria de gestão, nada política, apenas gestão. Como o cara ia gerenciar o seu mandato, né? Na sexta-feira eu vendi a primeira consultoria, antes daquele ano terminar eu vendi tudo que eu podia, e aí quando o outro ano começou, 2021, eu não tinha como atender mais ninguém. E aí eu precisava escalar meu ganho, porque aquilo ali era uma renda extra, né? Eu tinha outro trabalho. Só que como que eu vou escalar se eu não tenho como atender mais ninguém presencialmente? Porque essa consultoria era presencial, eu estava lá no gabinete, montando pauta, controlando. Só para você ter ideia que legal, eu tinha um cliente que ele tinha um assessor que era um papagaio de pirata. Sabe aquele que toda foto o assessor aparece? Uhum. Então, isso foi muito bom. E o cliente, que era o candidato, ele tinha convicção que aquele assessor era muito bom. Em comparação com os outros. E aí eu implantei um controle que dava para você ver a produtividade do assessor. E na primeira reunião de fechamento, eu mostrei assim, vou chutar os números porque eu não lembro, mas era mais ou menos assim. Esse assessor papagaio de pirata tinha atendido 4 eleitores. Os outros, mais de 50. Eu lembro que o vereador, na ocasião, olhou para o assessor e falou, isso está certo? Aí ele ficou sem resposta. Eu falei, não, está totalmente certo. Isso aqui é o controle que a gente está fazendo dentro do gabinete. Passou mais 3 meses, os números se repetiram, aí o vereador demitiu o assessor. Então, eu via muito valor no trabalho porque no meio político, naturalmente, as coisas não são muito bem geridas. Né? O que é gerido no meio político? Recurso e campanha. Mas o mandato em si, ele é tocado só. Questão de resultado não tem. Não tem. Então, a gente resolveu criar um software, um sistema, pegando todo aquele entendimento que a gente tinha implantado nos gabinetes. Para quê? Para que a gente pudesse atender mais pessoas. E aí nós desenvolvemos o software. Nas eleições de 2022, nós tínhamos um protótipo que nós testamos, funcionou muito bem com um candidato a deputado. Em 2023, a gente já começou a vender para vários candidatos em mandato. Em 2024, nós começamos a atender
os primeiros candidatos de primeira viagem, Legal. né? E aí, nós temos alguns números que são extremamente sensacionais. Pelo seguinte, a gente não tem nenhuma recusa de pessoas que estão procurando um sistema. O nosso sistema hoje, toda vez que chega um cliente no nosso site que já usa alguma coisa, ele troca. Isso é um dado muito expressivo que a gente tem. Então, hoje a gente está em 10 estados, nós temos 1.100 e poucos clientes e em mais de 500 cidades. Então, nós conseguimos alcançar e dar a esses políticos, né, candidatos ou em mandato, uma ferramenta para eles poderem construir uma carreira de fato. Então, tem uma pergunta que eu sempre faço para um cliente, que é o seguinte: você pretende ser o quê como político? Quando esse cliente ele almeja coisas grandes, ele é um cliente potencial para sempre para a gente. Legal. E isso é para quem vai iniciar uma pré-campanha, nós já estamos em período de pré-campanha, para o depois, ou ajuda ele nesse momento agora? Me explica um pouco mais para as pessoas entenderem. Sim, o software, Sistema Skylines, é o nome do nosso sistema, ele foi desenvolvido para ser um gestor de carreira política. Tá? Então, por exemplo, você teve uma ideia hoje de ser um candidato. Você nunca pensou nisso na vida, não sabe o que fazer. Esse sistema é para você. Entendi. Você é um deputado federal no 2º, 3º mandato, ou um deputado estadual em 4º mandato. É para você também. Ele vai te encontrar na posição que você estiver. Ele vai te encontrar na posição que você estiver. Então, por exemplo, a gente tem... o seu Abraão é um cliente nosso do interior do Pernambuco. Ele tem 60 e alguns anos. E quando ele chegou pra gente pela internet, ele falou: rapaz, eu preciso de um software, eu preciso de uma ajuda. Tudo que eu faço na minha vida é no celular, não é possível que a campanha eu vou fazer fora. Aí eu falei pra ele assim: com certeza, a gente vai te ajudar. Aí eu falei: você tem alguma pessoa, parente sua, mais jovem, que pode te ajudar na campanha? Ele falou: tenho, minha sobrinha. Na reunião de implantação, a sobrinha estava. A gente conseguiu adaptar a ferramenta à realidade dele, porque os cabos eleitorais dele são todos senhorzinhos, igual ele. Então a gente conseguiu adaptar para a realidade deles e eles estão lá usando na campanha deles. Em contrapartida, a gente tem prefeito com mais de 100 lideranças, aquele campanha pesadíssima, também usando o sistema e construindo a sua jornada ali dentro, entendeu? Legal. Isso aí vai dar muita curiosidade no pessoal que está na campanha, que pretende ser ou já é, para te procurar, né? Sim. Procurar vai estar aí o nome da empresa, o Instagram, tudo aí para o pessoal te encontrar. Agora, vamos lá. Você faz mentoria também. Sim. Individual, coletiva, palestra, porque é uma época que as pessoas elas estão procurando algo a mais. E você vê que a maioria das pessoas, eles têm opiniões diferentes, mas todo mundo tem uma opinião assim mais comum, que o Reels ele vai ser mesmo o queridinho da campanha, né? Da pré-campanha, da campanha e da eleição. E aí, fala para mim. Bem, eu fugi de todas as formas de mentoria, né? O meu ideal de negócio era ter a venda do software, né? Todo o nosso negócio é online. Então, o meu propósito era só vender software. Só que a gente teve um volume tão grande de cliente. Ah, mas vocês não ensinam a gente, vocês não fazem mentoria, vocês não têm um trabalho que nos ajuda. Isso foi um volume tão grande mesmo que aí eu resolvi construir uma mentoria. Porém, eu não queria fazer mais do mesmo. Eu não queria fazer uma mentoria só para fingir que estava entregando alguma coisa relevante. Eu queria fazer uma mentoria que realmente pudesse dar resultado. E assim, o meu compromisso com a mentoria é gerar resultado. Nem que seja na cabeça do candidato, na visão dele de política. Então, a gente desenvolveu uma mentoria que toda mentoria, a primeira pergunta que eu faço para o candidato é a seguinte: por que eu deveria votar em você? Legal. E aí ali a gente já estabelece 3 níveis de político. O primeiro é aquele que não tem resposta para essa pergunta. Então é aquele candidato que não deveria ser um candidato. Que todas as respostas que passam na cabeça dele são apenas para politicagem,
benefício próprio. Eu preciso do salário de vereador para viver ano que vem. São causas próprias, causas pessoais que movem ele aquilo ali. Esse é o primeiro cara que não tem a resposta. O segundo a gente chama de político comum. Porque o político comum é aquele que vai falar assim, não, porque eu quero lutar pela saúde, eu quero falar da educação, eu quero tapar buraco, quero cortar árvore. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Nada que te surpreenda. Nada que diga assim, ó, me fez pensar. Só que o terceiro político, o terceiro candidato, que é o seguinte, se na minha pergunta ele foi o terceiro, que a gente chama de candidato extraordinário, beleza, nosso fluido de trabalho vai ser ótimo. Se ele não é o terceiro, a gente vai construir para ele como se ele fosse. Qual que é o terceiro? É aquele que é capaz de enxergar uma cidade que ninguém vê. Legal. É aquele que é capaz de te dar uma resposta e você fala assim, rapaz, não tinha pensado nisso antes. É aquele que ao invés dele construir uma campanha, ele vai construir um movimento. Qual que é a diferença de campanha para movimento? A campanha, você precisa chamar as pessoas o tempo todo. O movimento, as pessoas vêm junto com você. Mas por que elas vão vir junto com você? Porque dentro da sua proposta, só você pode entregar aquilo. Então você imagina a seguinte narrativa, tá? Eu sou a favor do emprego. Esse é um candidato comum. Agora tem aquele candidato que ele é a favor do desenvolvimento econômico, é a favor da construção de um trem-bala, é a favor da construção de uma estação, de uma área para construção de empresas, de centros de capacitação. Só que isso tudo com narrativa. Não apenas dar uma lista e falar, olha, estou pensando nisso aqui. Não, narrativa. Como que isso pode acontecer? Como que isso pode existir? A gente tem um cliente de mentoria na cidade de Pancas, no interior do Espírito Santo. E a cidade lá é linda. Só que é uma cidade muito pequenininha, 18 mil habitantes. A maior parte da cidade tem plantação de café, só que fica nos pontões capixabas. Então, qualquer lugar da cidade que você olha, você vê uma montanha de pedra. É a coisa mais linda do mundo. E lá, a discussão é sempre em volta do poder público, no sentido assim, emprego público. Ninguém estava olhando para fora desse... A prefeitura tem que ter emprego, as escolas públicas têm que dar emprego. E o problema lá é que lá não dá para industrializar, porque é só pedra para todo lado. E aí, o que ele fez? Ele começou a construir uma narrativa. Então a gente produziu com ele um vídeo no YouTube, no Reels, e o vídeo dele, ele fala assim, pessoal, vocês sabem o que acontece com uma cidade linda como a nossa quando ela investe no desenvolvimento do turismo? E aí ele começa a falar todos os desdobramentos disso. Primeiro, ele está em pré-campanha. Então, ele só está induzindo as pessoas a pensarem como ele está pensando. Ele não está pedindo voto para ninguém. E segundo, que ele está trazendo um pensamento que as pessoas não seriam capazes de pensar sozinhas. E aí ele se torna a referência do assunto. Todas as pessoas que olham para a cidade e desejam o desenvolvimento do turismo vão falar, esse candidato é o que vai me levar para lá. Você acha que ele consegue fazer isso sendo legislativo? Sim, a ideia é a seguinte, dentro da nossa construção. Assim, pela construção de ideia, porque essa é uma ideia fantástica. Também penso desse jeito, mas eu penso ela mais no âmbito do executivo. Sim. Você acha que um candidato a vereador, vamos falar aqui, termo popular, né? Um candidato a vereador, você acha que ele consegue emplacar uma narrativa dessa também? Consegue, por quê? O papel do vereador, né, de fiscalizador e de legislador, ele é um grande influenciador das políticas públicas da cidade. Então, imagina o seguinte cenário. Se ninguém dentro da Câmara está falando sobre a prevenção à violência à mulher, aquele tema vai ficar perdido. A não ser que o prefeito tenha um olhar para aquilo, né, os seus secretários. Claro. Então, o vereador, ele não vai executar, mas ele é a voz daquele tema ali dentro.
Entendeu? Então, por exemplo, dentro da Câmara de algumas cidades, você vê assim, pessoas que legislam sobre a causa do autismo. E a pessoa ela fica ali propondo projetos de lei, negociando com o prefeito, negociando com os outros pares dentro da Câmara pelaquela causa. Assim como tem as causas, por exemplo, da pessoa que é amigo pet. Enfim, são várias causas que o legislador, o vereador no caso, ele é o propulsor daquela voz. Ele não é o executor. Mas ele é aquele que vai dizer, olha, essa bandeira eu vou levar lá dentro. Então o cara contratou você hoje, você vai, na conversa, você vai entender o biotipo dele, a narrativa dele, e vai tentar uma ideia, vai, claro, propor para ele que seja uma fora da caixa. O cara vai ter que pensar fora da caixa, explodir a bolha e trazer algo que não foi falado ainda. Exatamente. E sair do eu vou fiscalizar, eu vou ajudar a sair fora disso. Porque se você for uma construção do legislativo, se o cara não sair fora da caixa, é mais do mesmo. Porque ele vai falar o quê? Ele não faz nada no sentido de executar. Ele vai falar assim, ó, eu vou ser o cara que vou fiscalizar o prefeito. Pô, mas isso todo mundo fala, né? E nem sempre todo mundo faz, porque a gente sabe que quando chega lá, se você é contrário ao prefeito, você talvez não consiga passar 4 anos sem fazer nada. Você não consegue. Um amigo te pede uma coisa, o outro te pede outra coisa, e você não consegue executar. Então você está propondo, a sua empresa, ela está propondo, no Glauco também, as mentorias, trazer uma ideia, visualizar a cidade de uma outra forma, falar, cara, cabe isso aqui, é isso. Isso. Ó, vou te dar um outro exemplo. Eu tenho Muito uma bom, cliente... você tá ouvindo aí, né? Ó, procura o cara. Eu tenho uma cliente que, numa primeira conversa, ela falou assim, Glauco, eu quero construir escolas profissionalizantes. Beleza, guardei isso lá. E aí fui construir o perfil dela. Então, a gente faz algumas análises. Por exemplo, a pessoa nunca fez stories na vida, falando no celular. E aí, como existe hoje na internet uma multidão de marketing político, e eu não vendo marketing político, eu acho importante, mas não é o meu negócio. O meu negócio é estratégia. O que a pessoa se sente obrigada? A fazer stories todo dia. Só que o problema é que a pessoa que não tem habilidade para fazer aquilo, ela vai acabar passando assim uma vergonha. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai analisar o perfil da pessoa. E essa cliente, eu quero construir escola profissionalizante. E aí, quando a gente estava lá no meio da mentoria, eu perguntei para ela assim, qual o público que você tem mais facilidade para dialogar hoje? Mulheres. Ela é uma mulher muito elegante, ela só anda muito bem arrumada. Você vê que todas as pessoas ao redor dela são mulheres de 30 a 50, 60 anos. Eu falei assim, você já parou para pensar como você vai pegar a narrativa de escola profissionalizante e entregar para essas mulheres aí? Porque se você quer falar dessa pauta, você tem que pensar primeiro no público que você já alcança. Aí ela falou assim, vai ser difícil. Eu falei assim, e se a gente falasse sobre a mulher? Se a sua pauta de campanha fosse a mulher e todos os desdobramentos disso. Por exemplo, o bem-estar e saúde da mulher, a representação feminina na política, a família e os filhos pela perspectiva da mulher, a mulher e como o feminismo pode prejudicar. Isso eu estou falando no caso que ela era conservadora. Enfim, ela falou assim, vai ser mais fácil. Eu falei, então, sabe qual que é o problema? Muita gente tem ideal político. Legal, bom, mas não serve para fazer campanha. Porque a campanha, você tem que trazer o tema para o lugar onde você já está confortável. Então, por exemplo, a pessoa que não tem habilidades na internet, ela não vai sumir da internet. Porque uma grande arma hoje para você furar sua bolha dentro da campanha é o Reels. É isso aí. Então, por exemplo, vou dar esse exemplo desta mulher. Furar a bolha que você diz, porque você vai conseguir atingir pessoas que você normalmente não atingia se você tiver uma boa ideia, uma boa mensagem no Reels. Seria isso? Exatamente. Porque assim, imagina que eu sou um candidato e aí eu tenho 100 pessoas que estão ao meu redor, que vão votar em mim,
tá? E eu tô falando de um número muito alto aqui, que nem é a realidade da maioria. Mas eu preciso de 1.000 votos. Um exemplo. Então, eu no dia a dia com essas pessoas, elas podem abrir a porta da casa delas para eu fazer reuniões com outras pessoas. Isso tudo faz parte da estratégia da campanha. Excelente. Só que você tem uma ferramenta, que é a rede social, que ela viraliza por ela mesma. Uhum. Então, eu preciso criar uma narrativa para lá. Por quê? Se você vota em mim e eu chego e falo assim, Leidson, sou seu amigo, vota em mim. Você fala assim, tô fechado com você, meu amigo. Eu não preciso te falar nada. Igual ontem à noite eu estava fazendo uma mentoria, perguntei pro cliente, por que eu deveria votar em você? Ele falou, porque eu sou honesto. Isso é uma prerrogativa Todo básica. mundo tem que ser honesto. Agora, como que eu furo essa bolha desses 100? Eu preciso propor algo que as pessoas vão olhar e dizer, só ele pode entregar. E aí, na mentoria, a gente constrói a narrativa. Para a pessoa construir um vídeo, a gente ajuda ela, escreve o texto do vídeo, aonde ela vai gravar, os takes que tem que ter num videozinho de 1 minuto, né? Ou menos. E ali a gente começa a furar a bolha. Porque a gente monta a estratégia daquela primeiro grupo, compartilhar o conteúdo dela, então ela já vai transcender o grupo. E aí as pessoas vão começar a olhar e ver ela como uma oportunidade e não mais como uma opção. Então essa mentoria, ela tem o objetivo de ser muito cirúrgico em campanha. Aí eu disse para essa cliente o seguinte, depois que você for eleita, você vai defender as escolas técnicas profissionalizantes. Mas para você fazer isso em campanha, você vai gastar tanta energia que não dá tempo. Não dá tempo e vai sumir. Exatamente. É muita coisa para falar. Eu acho que tem que ser focado, né? Tem que ser Você muito tem que focado. Ô, Glauco, o papo tá bom demais, cara. Eu acho que é alto nível, a gente trouxe muito conhecimento. Eu mesmo estou aprendendo a beça com você aqui. Vamos lá, pra gente ir mais para a parte final, que o nosso quadro do Política e Politicagem, ele tem a gente sempre fala assim, vamos falar 30, 40 minutos no máximo, que é um tempo onde as pessoas assistem e ficam empolgadas, né? Vamos lá. Você falou de tipos de candidato, eu acho que isso é legal. Agora eu vou, como você deu muita ilustração e bem legal, eu vou te fazer uma pergunta. Sim. A pergunta é a seguinte, qual é o candidato, e se tem um candidato mais fácil de trabalhar? Tem. Olha, eu parto da prerrogativa que o candidato ele precisa se comunicar. Certo? A pessoa pode não ter habilidades com stories, né? Tem aquele cara que põe o celular e fica aquela cara desse tamanho. Não faz parte do dia a dia dele falar para um celular. Porém, se comunicar é extremamente importante. Então hoje, quando a gente vai fazer a mentoria, a minha maior preocupação é a capacidade da pessoa se comunicar. Essa é a grande importância. Porque, por exemplo, se você fala bem, se você se comunica bem, a construção da ideia fica por nossa conta. Isso. Entendeu? Facilita, agora, né? Facilita demais. Demais. Mas se você pegar um cara que não comunica bem, que ele tem dificuldade... Então, a gente estabelece 3 maneiras de olhar para esse candidato. Por que as perguntas aqui? Porque o podcast é para responder a pergunta das pessoas que estão interessadas. E aí o cara às vezes é candidato e fala, cara, eu não me comunico bem. Ele vai olhar e fala assim, pô, eu dancei então, né? Como que a gente faz com o cara, a comunicação dele não é a melhor? A gente olha para ele de 4 maneiras. A primeira é o cara que fala na internet com desenvoltura. Esse aqui ele tá lá na frente. Porque se ele fala na internet com desenvoltura, eu vou furar a bolha com ele rapidamente. Tem aquele que fala bem para grupo. Ele senta aqui com 10, 15, ele fala bem, ele convence bem. Tem aquele que fala bem no pé do ouvido, tomando um cafezinho. Ele não é muito bem articulado para falar com muita gente, mas com ele fala bem. Legal. E tem aquele que não fala bem de jeito nenhum. Então, o que não fala bem de jeito nenhum, eu sugiro a ele procurar a gente, porque a gente vai transformar ele num cinema. Legal. É caro. Tá? Por quê? Todas as produções que a gente fizer com ele vai ser na toada de cinema. Boa.
Então, por exemplo, eu vou emocionar as pessoas com narração. Muito bom. E o candidato vai ficar lá. Ele tem boas intenções e tudo, mas ele não sabe Exatamente. passar isso. Mas por que eu falo cinema? Porque a gente sai do celular e vai produzir com câmera de Legal, cinema não, e boa tal. ideia. Você respondeu. Então esse é o cara que não fala de jeito nenhum. Agora os outros níveis, a gente vai adaptar a campanha dele de acordo com o lugar onde ele fica mais à vontade. Então imagina que você é um candidato que não fala bem na internet e não fala bem em grupo. Mas você é um bom cara para tomar café. Então eu vou falar, olha só, você tem até a campanha começar, agora a gente está em pré-campanha, para levantar 50 pessoas no pé do ouvido. Legal. E a gente vai multiplicar essas 50 pessoas aí. Você vai fazer o trabalho com a equipe. A gente tem um treinamento com a equipe para a equipe conseguir transmitir essa mensagem. Faz parte da mentoria. Agora, se a pessoa fala bem em grupo, ela também fala bem em pé do ouvido. É natural, né? Se eu falo bem para 10, eu falo bem para 1. Então eu vou fazer os cafezinhos até a campanha com 1, e esses 1, eles vão articular reuniões para mim. Então eu vou trabalhar eles agora para fazer reunião na campanha. Muito bom. E quem fala bem na internet, aí é Stories e Reels. Você viu que eu puxei a mentoria dele gratuita para vocês. Você viu verdade. que eu tô o tempo inteiro aqui puxando e ele tá entregando gratuitamente, né? Glauco, pra gente encerrar, o Glauco não é candidato não, mas por que eu votaria no Glauco, se o Glauco fosse candidato? Porque eu transformo o seu pensamento em proposta de fato. Foi mais uma mentoria gratuita. Se alguém te perguntar, você já tem uma ideia do que falar. Glauco, amei o papo, cara. Parabéns, sucesso. Você fala muito bem. Tenho certeza que quem contrata a tua empresa vai ter resultado, né? Sim. Que é o que a gente busca numa campanha, numa pré-campanha. O cara se candidata, ele quer o quê? Resultado. E eu tenho certeza que contratando o Glauco na mentoria ou no software, não vai errar. Obrigado pelo carinho. Quer deixar um recado final? É aquela câmera ali. Bem, eu queria dizer aos candidatos que você precisa ser autêntico, né? A nossa mentoria não é para descaracterizar quem você é. A nossa mentoria é para tirar lá de dentro do seu coração aquilo que você quer fazer para a cidade e transformar numa mensagem que engaja, numa mensagem que traz as pessoas para junto de você. Então, não tente imitar outras pessoas, não tente imitar outros candidatos. Seja autêntico. Seja autêntico porque é a sua autenticidade que vai fazer valer a pena o seu trabalho lá na legislatura. Muito bom. Obrigado pela tua presença, sucesso. Deus te abençoe. Amém. Gente, eu vou ficando por aqui. Você gostou, né? Esse eu quero assistir. Eu quero assistir de novo e anotar, porque a gente aprendeu bastante aqui. Se você é candidato, pré-candidato, pretende ser, olha, procure o Glauco, procure a empresa, entre em contato, faça contato com eles. E não se esqueça, inscreva-se no canal. Eu não acredito que nessa altura do campeonato você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva, compartilhe, ative as notificações. Deus te abençoe. Beijo no coração!